Fala aí, pessoal. Nesse vídeo aqui, eu queria trazer para vocês um tema que é bem relevante para quem trabalha com prestação de serviço, que é falar um pouco das diferenças, né, entre você trabalhar com serviço recorrente e serviço baseado em projetos, né, pontuais ali principalmente. Começo pedindo desculpa, eu queria gravar aqui hoje do lado de fora e ter um vendedor, ter um vendedor de milho ali com uma roupa do La Casa de Papel, uma música mó alta na praia. Mas bora lá pro vídeo. E quando a gente trabalha com prestação de serviço, né? No meu caso, que eu tenho agência de marketing de conteúdo, mas às vezes você pode ter um escritório jurídico, você pode ter um escritório de contabilidade também. A gente tem basicamente duas formas de ofertar o nosso serviço. A gente pode ofertar um serviço pontual para o nosso cliente. Então, por exemplo, supondo que você tenha aí um escritório de contabilidade, você pode ofertar o serviço de abertura do CNPJ para esse cliente, né? Por exemplo. Basicamente o cliente vai te pagar ali um valor, R$ 1.000, e aí você vai fazer todo o processo de abertura do CNPJ para ele. E esse cliente ele segue a vida sem necessariamente te dever alguma coisa. Ou você pode ter o serviço ali recorrente de fazer a contabilidade da empresa dele, né? Emitir as notas fiscais, fazer, enfim, tudo que tem que fazer lá na Receita Federal para ficar tudo certo com a empresa, e esse cliente vai te pagar ali R$ 1.500 por mês, por exemplo, para você fazer esse tipo de serviço, né? E existem diversas vantagens e desvantagens de cada um desses dois modelos. Eu acho que é muito sobre a gente entender o que mais se adequa para o que a gente quer como empresa, e também qual que é o momento que a gente tem que ter um misto dos dois ali e dar mais foco em um ou dar mais foco em outro. Então, quando a gente fala de, cara, vender projeto, né, vender serviço pontual, a grande vantagem é que normalmente a gente consegue ter uma margem muito boa. Então, eu consigo até calcular essa margem de maneira mais fácil. Então, uma vez que você sabe que você vai entregar determinada coisa para o seu cliente, você sabe o quanto de esforço você precisa ter do seu time. Você calcula quanto isso vai custar, multiplica por 3 e você já consegue ter ali uma margem de quase 70%. Tá, cara, super aderente, aí, uma margem muito boa. E você normalmente tem um alto pagamento pontual, né? Então esse cliente ali, às vezes você fecha um projeto pontual de, putz, R$ 20.000 para você entregar em 2 meses para esse cliente. Você consegue ter umas porradas de caixa muito boas ali dentro da empresa e porradas de caixa com alta margem, o que é, cara, excelente assim, para o negócio, de fato. Porém, você não tem recorrência. E para negócios de serviço, a recorrência muitas vezes ela acaba sendo muito importante, né? Porque como o seu maior ativo são as pessoas que elas trabalham ali para você, e as pessoas elas acabam sendo um custo fixo. Quando você não tem recorrência, você acaba lidando com essas flutuações de receita, né, de venda de projeto pontual. Se você não tiver uma máquina de aquisição muito bem azeitada, você acaba sofrendo bastante ali com o fluxo de caixa. E aí um outro ponto negativo de você trabalhar baseado em projetos é que o seu cliente ele vai estar te contratando com um foco muito grande na entrega do serviço. Então ele precisa abrir uma empresa, cara, ele quer resolver esse problema de abrir a empresa. Às vezes ele quer no meu caso, uma estratégia de conteúdo para alguém do time dele executar. Cara, ele quer essa estratégia entregue num PowerPoint e que a gente treine ali alguém do time dele para executar essa estratégia. E ele vai acabar, né, precificando o nosso serviço na hora de negociar com base na complexidade que envolve essa entrega ou não. A gente não consegue ter um aspecto muito transformacional, né, para esse cliente na hora de vender. E aí quando a gente vai para recorrência, a gente tem alguns pontos diferentes, né? Então, grande vantagem da recorrência é tu ter uma receita previsível ali para dentro do seu negócio. Então, supondo que, cara, eu acabei de fechar um contrato de produção de conteúdo, no caso da minha agência, onde eu vou cobrar desse cliente R$ 5.000 por mês. Eu vou cobrar 5 mil esse mês, no próximo mês eu não parto de zero, né? Eu já parto de 5 mil de faturamento. Se eu fecho mais um contrato de 5 mil, eu tenho 10 mil. No próximo mês, eu não parto de zero. Eu parto de 10 mil. E se eu fecho mais um contrato, 15 mil
de receita recorrente. Então, a grande vantagem desse modelo é que você nunca vai começar o seu mês do zero. Você sempre vai começar o seu mês com algum faturamento. E como você tem uma estrutura de custo fixo de pessoas mais alta, né, você consegue ter um fluxo de caixa ali melhor para o teu negócio. E em projetos recorrentes, uma outra vantagem é que normalmente você consegue atrelar o preço que o cliente está te pagando a um resultado específico. No meu caso, eu atrelo ali muito a geração de demanda para aquela empresa, né? Então, cara, quantos leads aquele cliente ele tá gerando a partir do LinkedIn, que é a rede que a gente trabalha, ou quanto de autoridade está sendo construída ali para aquele cliente. Então, existe um resultado direto atrelado ao trabalho da agência. Se você tem um escritório de contabilidade, o quanto que você está conseguindo economizar de imposto ali para o seu cliente. Cara, a gente trocou de contabilidade só com algumas pequenas mudanças que foram feitas ali no tributário da nossa empresa, a gente conseguiu economizar R$ 7.000 por mês de imposto. Então, cara, esse escritório de contabilidade, ele praticamente me deu um ROI absurdo, assim, em um mês de trabalho que a gente tá junto. Então, quando você tem projeto recorrente, você consegue atrelar o seu trabalho ao resultado do cliente, possivelmente você também vai conseguir cobrar mais caro e esse cliente ele vai ficar mais tempo com você. E isso é um ponto muito positivo, mas pode ser um ponto muito negativo também, porque o nível de pressão, muitas vezes, que esse cliente ele vai exercer no seu time, no dia a dia, pode gerar ali um certo desgaste operacional. Então você precisa ver muito como equilibrar essas duas coisas. E você trabalhar com uma estrutura de serviço recorrente, ela vai te exigir uma complexidade operacional também para você fazer a gestão disso. Porque imagina que você tem a sua base de clientes, você sempre vai ter uma base de clientes que você vai trabalhar ali, que já estão com você. Você tem novos clientes entrantes, então projetos que você vai estar fechando dentro daquele mês. E você vai ter sempre clientes saindo, né? Que são os churns ali, que vão naturalmente acontecer dentro da sua empresa. E você tem uma estrutura de custo fixo que ela sempre precisa estar dimensionada para atender a base, atender os clientes que estão chegando e também não ficar tão folgada com os churns do que estão saindo. Então isso exige uma complexidade operacional de gestão e de dimensionamento de equipe muito grande. E aí você precisa estar bem atento a isso. Qual que é a minha visão? Né? Eu gosto muito de trabalhar com projeto recorrente. Hoje a minha agência ela tem um faturamento médio mensal de R$ 180.000 e basicamente é grande parte projeto recorrente. E uma vez que você tem uma estrutura de recorrência bem azeitada, né, que você sabe ali que você consegue agendar um certo número de reuniões, dessas reuniões você gera novos projetos, você tem ali os clientes da base, você já sabe mais ou menos qual vai ser o seu churn mensal, aí eu faria o movimento que eu estou fazendo agora, que é de focar em projetos pontuais. Porque esses projetos pontuais, ele vem como injeção de caixa com uma margem muito alta, né? Aumenta a minha lucratividade ali geral da empresa, mas eu tenho ali quase que um colchão financeiro de recorrência numa maquininha de aquisição também bem azeitada ali, trazendo, né, essa certa paz financeira para o meu negócio, também uma certa lucratividade, né, menor, claro, do que você vender os projetos pontuais, mas que eu consigo fazer uma gestão mais tranquila ali do meu negócio. É o caminho que eu escolhi, não necessariamente precisa ser o caminho, você pode começar vendendo projetos pontuais e aí você evolui para um modelo de recorrência também, não tem nenhum problema, mas o que você precisa ter visibilidade são desses prós e desses contras, né, do desafio que você tem em cada modelo e de quais são os desafios que você está disposto ali a lidar nesse momento da tua empresa. Mas, cara, o vídeo de hoje é basicamente isso. Queria passar essa visão para vocês sobre prestação de serviço. Se vocês curtiram, deixa um comentário aí embaixo também, falando a sua visão sobre esse tema. Se tiver mais sugestões de vídeo aqui para eu trazer, pode trazer aqui nos comentários também. E é isso. Tamo junto.